E aí, tudo certo? Vamos seguindo aqui os nossos estudos e agora vamos falar do navegador de internet, o Mozilla Firefox. Deixa eu botar uma marca-texto aqui. Vamos seguir então. O Mozilla Firefox é um navegador desenvolvido pela Mozilla Foundation, criado em 2014. Atualmente é um dos navegadores mais utilizados junto com o Chrome e o Internet Explorer. Ao abrir o Firefox não encontram-se muitas barras, que nem a gente tinha antigamente lá no Internet Explorer, aquele monte de barra que poluía, certo? A gente não tinha então. A gente não tem, na verdade. Na verdade, nenhum dos demais navegadores tem essa coisa de barra. Isso aí já passou. Não é mais comum. Então, abre o navegador. Então, o Firefox a gente vai ter a seguinte forma. O número 1 aqui a gente tem as abas e criar uma nova aba. Ela vai ficar sempre aqui essas abas e uma nova aba aqui. Os botões voltar e avançar. Aqui número 2 no cantinho. Temos então a barra de ferramentas, número 3. Barra de endereços e de pesquisa. Lá nas configurações a gente pode mudar, a gente pode colocar uma barra para endereços e outra para pesquisa. Mas o mais comum é deixar assim, é deixar as duas na mesma para a barra 1. As duas tanto para a barra de endereço quanto para a pesquisa. Minimizar, maximizar e fechar aqui em cima, né, as tradicionais já no Windows. Barra de menus, aqui. Barra de menus. Por último, o menu. Esses três tracinhos bem no cantinho aqui, canto superior direito da tela. Número 8, alterar visualização do leitor. Esse primeiro íconezinho aqui. Ações da página. Salvar no Pocket. Adicionar ou remover favorito é a estrelinha. Aqui, por último, a gente temos então aqui embaixo os status. Aqui vai ser exposto então o que está sendo carregado no site. Ou se a gente apontar o mouse em algum link, ele vai mostrar ali embaixo para onde que aquele link vai levar. Tirar meu rosto aqui da frente, então. Ao clicar então no menu, aquele três tracinhos no canto superior direito do Mozilla Firefox, temos as seguintes informações, opções então. Entrar no Sync. O Sync é uma ferramenta de sincronização do Firefox. Então a gente pode ter, por exemplo, a versão mobile, né, para o celular, ou a gente pode entrar no Firefox em outro computador. Se a gente tem esse Sync sincronizado em nosso computador, a gente vai acessar em um outro dispositivo e nossas informações estarão lá. Nossos favoritos, nossos históricos. Bloqueio de conteúdo são ferramentas de bloqueio. Nova janela, vai abrir uma nova janela do Firefox. Então, para diferenciar aqui a diferença de janela e de aba, né? Nós temos aqui duas abas, uma do lado da outra, e aqui nós temos duas janelas. Nova janela do Firefox, então nova janela Ctrl+N, janela seguindo aqui do ladinho aqui. Nova janela anônima, na verdade aqui é privativa o nome, né? Nova janela privativa, Ctrl+Shift+P ao atalho do teclado. Abrir uma janela que não irá salvar históricos. As bancas costumam dizer que a gente consegue navegar com segurança aqui na janela privativa. Um hacker não vai rastrear nós, isso aí é tudo mentira. Essa a janela privativa ela serve simplesmente para não salvar históricos. Não vai salvar histórico de cookie, o histórico de sites acessados, histórico de downloads. Simplesmente isso. Restaurar a seção anterior. Restaurar as abas abertas anteriormente. O zoom, vamos alterar o zoom da página. Aqui em editar então temos os clássicos, recortar, copiar e colar. Biblioteca, itens de histórico, navegação, favoritos, entre outros. Contas e senhas, armazena ou não, vai depender então da escolha do usuário. Contas e senhas no navegador, se a gente salva nossas senhas, então elas vão ficar salvadas aqui nessa opção. Extensões então são recursos extensores do Firefox. A definição de extensões, então, que vão ser pequenos programas que vão estender a funcionalidade do navegador, independente se seja Firefox, se seja Google Chrome ou Internet Explorer. As opções, então, são as configurações do Firefox aqui. Personalizar o que exibir ou não nas barras do Firefox. Os itens 3 e 6 ditos anteriormente lá no início da aula. Abrir o arquivo, então, para abrir um arquivo dentro do navegador, por exemplo, um PDF que a gente pode abrir dentro do Firefox. Salvar página como. Salvar página aqui está aberta. Imprimir, opções para impressão, então. Tecla de atalho Ctrl+P para a gente imprimir uma página, um documento, algo assim. Procurar nesta página, então, determinada palavra ou página na página. Atalho de teclado Ctrl+F.
Web Developer, opções para programadores, isso aqui não cabe a nós nos concursos públicos. Então, para navegar, então, para abrir novas abas, clica-se então no botão mais, que está ao lado aqui. Ou utiliza os atalhos Ctrl T. É possível também um número considerável de abas simultaneamente. Uma janela privativa, o usuário clica então no menu, nova janela privativa, ou os atalhos teclados Ctrl Shift P. Lembrando que a janela privativa ela simplesmente não vai salvar os históricos. Para retornar ou avançar uma página, utiliza-se os botões do item 1 e 2 na imagem de início, que são aquelas setas, né? A gente utiliza aquelas setinhas lá, aqui ó. Está aqui embaixo o desenho delas, a gente utiliza essas duas setas para avançar ou retornar. Setas para direita e esquerda, Alt mais as teclas para direita e esquerda. Para retornar também é possível a tecla Backspace. Isso vai depender um pouco do computador, tá? Isso aqui não é padrão. Para acessar um site, clica-se então na barra de endereços. Direito desejado. Basta digitar as palavras-chave e teclar Enter. Para selecionar o campo dessa barra, também pode teclar F6. Por exemplo, se a gente está com o cursor lá no meio da página, lá no meio do site, a gente quer entrar naquela barrinha lá em cima, teclamos a tecla de função F6 e o cursor de digitação vai para aquela barrinha. Atualizar a página, esse botãozinho aqui, do lado da barra de endereço. Ou então, tecla de atalho, a tecla de função F5 vai atualizar a página. Podemos salvar um site como favorito. Essa ferramenta é utilizada quando o usuário acessa determinado site com frequência ou gostaria de armazenar um site para acessar futuramente. Atalho de teclado Ctrl D e o atalho de teclado Ctrl Shift D. O Ctrl D a gente vai salvar como favorito o site que está aberto atualmente. Se a gente tiver, por exemplo, com 3 abas e teclar Ctrl Shift D, todas as 3 abas vão ser adicionadas então a favoritos. E temos a outra opção aqui nos favoritos, as etiquetas. Por exemplo, eu vou entrar lá g1.com e vou colocar como favorito e vou criar uma etiqueta, notícias. Daí eu entro lá depois em r7.com, adiciono favoritos, Ctrl D, e eu coloco a etiqueta notícias. Então é uma tag que vai criar para os sites. Por exemplo, eu entro num terceiro site lá, facebook.com, e eu crio a etiqueta procrastinação. Coloco lá procrastinação, Facebook. Então a gente vai ter duas etiquetas, a etiqueta de notícia e a etiqueta de procrastinação. Para observar o histórico de navegação, vamos até menu então. Histórico, ou as teclas de atalho Ctrl H. O histórico de navegação, sites acessados. A lista de downloads. Lista de downloads feitos, ao invés de clicar no histórico final, clicamos em downloads, ou a tecla de atalho Ctrl J. Na verdade, quando a gente chega até aqui, até a biblioteca, né? Já temos essas seguintes opções, a biblioteca de favoritos, o que está na nossa lista do Pocket, o histórico, os downloads e abas sincronizadas. E agora vamos abrir aqui o Mozilla Firefox e vamos praticar. Cadê o Mozilla? Está aqui. Estou então aqui com o Mozilla Firefox aberto. E a gente vai olhar principalmente então aqui os menus, né? As opções, o que a gente tem aqui, ó. O entrar no Firefox, que é aquele sync. Um item interessante que eu não falei agora há pouco ali nos slides, a nova janela, falei a nova janela aqui. Salvar página como? Por exemplo, eu entro num determinado site, lá no meu escritório, lá no meu serviço, e eu quero salvar, eu quero acessar esse site futuramente, só que eu não vou ter internet. Eu vou para casa, não tenho internet em casa, minha internet caiu, alguma coisa assim. Eu vou salvar isso, a gente vai então pelo atalho de teclado, Ctrl S, ou aqui nas ferramentas no menuzinho, e salvar página como. É óbvio que eu não vou conseguir navegar, certo? Se tiver um link, eu vou clicar e não vai carregar esse link. Porém, o conteúdo da página, se for algum texto, alguma imagem, vai ficar salvo o conteúdo da página, tá? Isso aqui é função, então, salvar página. Antes de ir para as opções, vamos personalizar. Então, a gente pode personalizar nossas barras, então. Tem as duas barras selecionadas aqui em cima no topo, ó. Temos aqui as opções, então, o que eu tenho aqui e para onde eu quero arrastar isso. Ó. Por exemplo, nova janela eu posso botar aqui, ó. Ele vai ficar disponível aqui, ó. Já abriu aqui nova janela. Ou então eu deixo aqui e concluído. Então, eu posso configurar essas duas barrinhas que estão ao lado aqui da barra de endereço
Tem uma biblioteca, contas e senhas, extensões, era isso que eu queria mostrar antes, na verdade, as extensões. As extensões são aquelas coisas, temos os plugins que está aberto, as extensões então são aquelas coisas que complementam o nosso navegador, né? Geralmente alguma funcionalidade que o navegador não tem, e a gente pode então adicionar isso. A gente pode também instalar temas, os temas estão aqui. E os plugins então são pequenos programinhas, é como se fosse um driver, e a gente instala aqui os plugins para colocar, para funcionar. Um exemplo de plugin é o Flash Player lá, né, que é utilizado para vídeos, para mídias na internet. Flash Player é um plugin. Seguindo aqui então, extensões nós olhamos, opções, personalizar. Procurar nessa página, né, então ele vai abrir aqui, ó, ele vai abrir essa abinha aqui embaixo. E a gente pode pesquisar uma página aqui, ó, por exemplo. Pesquisa. E ele vai mostrar para nós onde estão as ocorrências dessa palavra. Tá vendo que tá verdinho ali embaixo a pesquisa? E o atalho de teclado Ctrl F. Agora vamos para as opções. Agora sim, as configurações. Temos então aqui a primeira opção geral. Iniciar então. O que acontece quando iniciar? Iniciar é quando eu estou com o navegador fechado. E o que ele vai iniciar, né? Então a gente pode restaurar a sessão anterior ou avisar ao sair do navegador, entretanto. Restaurar a sessão anterior, por exemplo, eu estou com esse site aberto aqui, eu saio. E quando eu acessar ele novamente, ele vai abrir novamente aqui. Para as abas, Ctrl Tab ele vai alternar entre abas, é isso aqui, ó. Ctrl Tab ele está alternando entre as duas abas, que abrir links em novas abas ao invés de janelas, né? Tem algumas configurações aqui. Início geral. Vamos continuar então aqui as fontes e cores, né? Fonte padrão, o tamanho que a gente quer, o tipo de fonte que a gente quer para o navegador, o zoom do site, a gente por padrão deixa aqui em 100%. O máximo que a gente consegue aqui é 300%. Idioma, arquivos e aplicativos. E aqui tem uma coisa interessante, que por padrão ele vem essa opção. Ele estava ali porque eu modifiquei, né, o meu navegador pessoal aqui. Mas por padrão, quando a gente instala o Mozilla Firefox, ele vem aqui, salvar arquivos em, e por padrão vem downloads. A gente pode depois alterar isso, podemos colocar uma outra pasta para salvar esses downloads. Ou então, a gente coloca sempre perguntar onde salvar os arquivos. Então sempre que a gente for salvar um arquivo, ele vai perguntar em qual local a gente deseja salvar isso. E aí temos alguns outros, desempenho, navegação, entre outros. Vamos seguir então início. Início então é a inicialização, no caso, a página inicial do navegador. Por exemplo, aqui está Google, vamos trocar aqui. Vamos botar meu blog. Ok, o blog aqui. E agora vamos clicar aqui nessa casinha, ó. Esse é o início, essa casinha aqui, a página inicial do Firefox. Antes estava Google, agora está o blog. Vamos mudar novamente. Isso aqui é a diferença da inicialização, né? A inicialização é quando eu estou com o navegador fechado aqui, eu abro e ele vai abrir alguma coisa. Essa é a inicialização. Página inicial é isso aqui que eu estou mostrando. Eu já estou com o navegador aberto e eu estou acessando a página inicial do navegador. Conteúdo do Firefox, pesquisar na web, sites preferidos, conteúdo inicial do Firefox, né? O início. Esse então são as configurações de início, que é a página inicial representada por essa casinha aqui, ó. Pesquisa então, a gente tem a opção aqui para usar uma única barra ou duas barras, ó. E o que criou outra barra aqui em cima, uma para pesquisa e outra para endereços. E aqui usamos a mesma barra para os dois. Mecanismo de pesquisa aqui, ó, tem algumas aplicações. O Bing, DuckDuckGo, o Mercado Livre, Twitter, Wikipedia. Sugestões de pesquisa, mecanismo de pesquisa em um clique. Privacidade e segurança. O privacidade e segurança, quando a gente clica, logo no início aqui ele já vai mostrar um geralzão que a gente quer. E ele fica aqui padrão, é o padrão dele, como o próprio nome já diz, né? Padrão é isso aqui. Ou a gente bota rigoroso ou personalizado, nós mesmos vamos configurar isso. Depois temos cookies e dados de sites. Então os cookies são aquelas informações. A gente pode então limpar dados e gerenciar permissões. Quais sites vão salvar esses cookies no nosso navegador? Contas e senhas, o que
quais sites vão salvar nossas contas e senhas, o que a gente vai permitir, onde a gente vai salvar, né? Perguntar se deve salvar, né, por padrão. Vai perguntar se a gente salva ou não. Preencher contas e senhas automaticamente, gerar senhas fortes, algumas opções. O histórico, então, ele vai memorizar todo o histórico aqui. Barra de endereços. Algumas permissões, então, para os sites, né? E outra coisa interessante que a gente tem aqui é os pop-ups. Os pop-ups são aquelas janelinhas, né, que abrem de vez em quando, seja com propaganda, seja com alguma coisa dos sites. E geralmente são algo indesejado. Tem alguns sites que a gente vai imprimir, por exemplo, ele vai abrir um pop-up lá para imprimir um documento e tal, isso aí tudo bem. Mas tem outros que utilizam isso como estorvo, né? Algo que atrapalha, uma propaganda. E por padrão, então, a gente bloqueia os pop-ups. Ele está aqui, ó. Aqui embaixo. Onde é que eu vi antes? Bem aqui embaixo, ó. Bloquear janelas pop-up. Por padrão, essas janelas são bloqueadas. Está disponível aqui, ó. Bloquear janelas pop-up. E aqui embaixo, aqui do lado, na verdade, a gente tem as exceções. Então, a gente pode adicionar exceções. Por exemplo, aqui o google.com, ou esse determinado site EAD aqui. E a gente tem essas exceções. Quer dizer, então, que esses sites eles podem abrir janelas pop-up. Mas, no geral, então, por padrão, o bloquear janelas pop-up ele está aqui ativado.